Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos, você confere 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também os nossos vídeos no facebook.com/radiodaiel e agora pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. E a gente abre o cardápio de hoje com uma entrevista muito legal com o professor do Seminário Concórdia, o pastor Leonildo Guel, falando sobre os mensageiros de Deus não estão isentos de sofrimento. Este é um dos assuntos do caderno Igreja em Grupos, um caderno de estudos bíblicos que está disponível na Editora Concórdia. Você adquire em editoraconcordia.com.br. Confira aí a nossa entrevista. Quando nós falamos de um assunto como esse, é importante a gente ter em mente o que a palavra de Deus nos ensina. Na realidade aqui, quando o apóstolo Paulo está falando sobre os seus sofrimentos, de uma maneira até interessante e curiosa, ele está defendendo o seu apostolado. E olha só que interessante, por que eu digo isso? Porque normalmente a pessoa tem a tendência de se defender, de falar de sua autoridade como apóstolo, como um mensageiro de Deus, apontando para vitórias, apontando para grandes feitos. Naturalmente o ser humano é assim. Ele gosta de enfatizar, de falar as proezas que ele faz ou das vitórias que ele teve. No entanto, ao falar do seu apostolado, ao falar como mensageiro de Deus, ele faz o caminho inverso. Ele, inclusive, chega ao ponto, se nós lemos na Nova Tradução Linguagem de hoje, em 2 Coríntios 11:30, se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. E isso vai justamente contra aquilo que nós muitas vezes queremos demonstrar. Porque, como eu disse, a nossa tendência é bem outra. No entanto, o que Paulo faz aqui é ir na contramão. Enquanto o ser humano, por natureza, ele gosta de se gabar de grandes proezas, de vitórias, que venceu grandes batalhas, que fez isso e aquilo outro, e como que ele realmente é próspero, e como ele realmente tem capacidade, ele vai no caminho inverso. Mas por que ele faz isso? Justamente por causa da forma como ele vê a própria vida. A maneira como você vê a sua vida vai determinar a maneira como você vai interpretar também o sofrimento. Exato. Então, ele, ao olhar para o próprio sofrimento, e ele dá uma lista aqui grande, ele coloca isso como vantagem. E quem em sã consciência na sociedade de hoje iria destacar como vantagem o fato de estar sofrendo? Quem em sã consciência hoje ia dizer assim, olha, eu quero mostrar para vocês a presença de Deus na minha vida, porque eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu sofri aquilo outro, né? E aí a gente começa a perceber que a forma como ele olha para a vida é diferente. Na verdade, sofrer não é uma opção. Você não pode cultivar a ideia de que sofrer é uma opção. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o sofrimento está ali, está junto. Então, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos sofrer. O sofrimento ele é inerente à nossa experiência de vida, né? Agora, a forma como vamos lidar com ele, a forma como vamos enxergar o sofrimento, isso é determinante. Por quê? Porque eu posso, por assim dizer, me considerar uma vítima, eu posso me colocar como vítima, me vitimizar eternamente, por assim dizer, ou eu posso ver que tem algo diferente ali acontecendo. E eu posso me considerar um sobrevivente pela graça de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo
nesse texto, de maneira especial, ele está falando dele, como mensageiros de Deus. E evidentemente que a gente aplica esta verdade para todos os mensageiros, sejam eles pastores ou líderes, mas todos os cristãos, na verdade. Por quê? Porque todos nós, de uma forma ou de outra, sabendo distinguir corretamente a questão do ministério pastoral e também toda a parte do leigo, mas de uma forma ou de outra, nós que somos cristãos, não deixamos de ser mensageiros de Deus. Exato. E nós não deixamos de sofrer. Este sofrimento, ele acompanha. Claro que tem alguns tipos de sofrimento que a gente pode conversar sobre eles, mas o que está sendo enfatizado aqui principalmente é o sofrimento por causa da fé, que é realmente um sofrimento diferenciado que o cristão tem. Porque sofrimento todo mundo tem, exato, o cristão e o não cristão. Só que tem um tipo de sofrimento que ele pertence aos cristãos. Olha só que legal, é a marca do cristão, a marca da fé, né? Os presentes de Deus, eles vêm, como eu ouvi esses dias, embrulhados numa cruz. Na verdade, o sofrimento que a gente chama sofrimento cruz é aquele e todo tipo de sofrimento que nós somos atingidos por causa de nossa fé. Então, nós que somos cristãos, nós temos umas angústias, alguns sofrimentos, alguns são perseguidos. A gente sabe disso em outros países. Mas não é só esse tipo de sofrimento. Você pode sofrer de outra maneira. Por exemplo, um pai que ele se dedica à fé e a orientar seus filhos nos caminhos do Senhor Jesus. E os seus filhos, eles rejeitam por algum motivo, eles saem ou até desprezam os pais por causa desta afirmação deles, categórica, olha, nós precisamos de Cristo. Então o pai acaba sofrendo, porque o filho está rejeitando ele por causa de uma mensagem que seja cristã. Então nós temos, por assim dizer, vários tipos de sofrimentos por causa de nossa fé. E isso não é estranho à palavra de Deus. Pode ser estranho para muitos cristãos pós-modernos, que infelizmente acabam caindo numa forma de enxergar a vida triunfalista. Acabam que acreditam que a vida deles, se eles fizerem determinadas coisas, se eles estiverem ok com Deus, então tudo será prosperidade. E isso aí é algo que o apóstolo Paulo, ele vai justamente na contramão, apontando para a cruz. O cristão aponta para a cruz, e isso faz parte, inclusive, do discipulado. Jesus, ali em Lucas 9, ele vai falar da cruz, né? Então, esse objeto que era o objeto de morte. Então, quer ver outro tipo de sofrimento? Quando o cristão tem seus impulsos, seus desejos, vamos colocar assim, ele tem seus impulsos, seus desejos, suas vontades, vai. Certo. E aí, isso vai contra a palavra de Deus. Porque nós temos isso. Sim. O pecado, a antropologia bíblica nos lembra que nós somos pecadores, por natureza. Então eu tenho que dizer não para mim mesmo. Isso gera angústia. Isso gera sofrimento. É como a gente costuma dizer, eu preciso cortar na minha carne. Já pensou eu ter que dizer não para mim mesmo? Eu quero fazer isso, mas eu sei pela palavra de Deus que isso eu não devo fazer, então eu digo não para mim. E hoje nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais dizendo sim para si mesmas. E estão ignorando o fato de que a palavra de Deus, não, você não veio a esse mundo para sofrer. Não, é verdade, quando Deus criou o ser humano, criou ele para a felicidade e para a vida eterna, ponto. Mas após a queda, né, nós sabemos que o sofrimento e o relato bíblico do Antigo e Novo Testamento, ele é cheio de exemplos de pessoas
inclusive pessoas muito devotadas no Antigo Testamento a Deus, vamos colocar assim, na história do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, que são os cristãos propriamente dito, a igreja. E isso é uma marca. Eu até digo, se você não está sofrendo por causa de sua fé, comece a reavaliar o seu cristianismo. Porque se está tudo muito bem demais, então, eventualmente, tem alguma coisa que possa estar distorcida. Talvez você esteja, inclusive, numa zona de conforto, e é importante que você compreenda que nós estamos aqui neste mundo e o mundo é comparado com um vale de lágrimas. E, como mensageiros de Deus, nós não estamos isentos desses sofrimentos. Pelo contrário, nós temos sofrimentos a mais do que os não cristãos, porque nós temos a cruz. Eles não têm a cruz. Eles não sofrem por causa da fé cristã. Eles não têm que mortificar os desejos da carne. Eles não têm que crucificar a si mesmos. Eles não têm isso. Então, nós que temos, precisamos compreender isso. Agora, evidentemente, que temos várias, questões de sofrimento que escapam à nossa compreensão humana. Então, se a gente até mesmo cair numa paranoia de querer descobrir tudo, né, que está por trás e tudo mais, a gente pode, inclusive, sofrer além do necessário. Porque o sofrimento, ele vem. Agora, eu preciso tomar cuidado para que eu não aumente o meu próprio sofrimento. E eu posso aumentar, inclusive, quando eu fico ansioso demais, eu fico antecipando o sofrimento. E, normalmente, esse sofrimento, a gente sabe disso, né? Como que a ansiedade gera angústia, e como que a gente vai sofrendo, e quando a coisa acontece, nem é tão difícil assim, né? E a gente sofre mais por antecipação. Não se preocupe com o dia de amanhã, cada dia basta as suas próprias preocupações. Isso eu sempre digo, né? O próprio Cristo disse isso para que a gente tivesse tranquilidade. Até porque a gente não sabe nem se amanhã nós estaremos vivos. Então você vai estar se preocupando de uma maneira... Isso não exclui planejamento, mas é importante que o sofrimento... ele é inerente à experiência humana. No entanto, nós, inclusive os mensageiros... Agora imagina, Paulo vai falar de um monte de situações que ele viveu aqui, porque ele era mensageiro de Deus. Exato. E se ele não fosse mensageiro, ele não estava passando por aquele sofrimento, é simples assim. Então, nós como cristãos, às vezes, perdemos o foco. O nosso foco, né, ele é Cristo. Né? Até porque o próprio Jesus falou, né, no mundo vocês terão aflições, mas não se preocupe, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esse é o socorro oportuno. Esse é um socorro que transcende a nossa compreensão. Né? Mas isso não significa que nós não iremos sofrer. Isso não significa que nós não teremos, por assim dizer, angústias. Né? Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo sem angústia. Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo sem dúvidas. Agora, então, por que eu acho que a minha vida tem que ser sem angústia? Por que eu tenho que acreditar que a minha vida não tenha dúvidas? Né? Nós que somos cristãos, passamos pelas mesmas angústias que os outros e ainda temos a questão do sofrimento. A diferença é como a gente encara isso, né? Como exatamente. Você falou, Você confere a série completa desses estudos bíblicos do caderno Igreja em Grupos lá no nosso podcast em radiocpt.com.br. Outro assunto muito legal da revista CPT foi sobre capelania hospitalar e geriátrica Colo de Deus, um projeto desenvolvido lá na congregação de Blumenau, Santa Catarina, e o entrevistado é o pastor capelão hospitalar Volney Schwartzhauer. Enfim, vários profissionais, enfermeiras também, né, unindo forças de dentro e de fora para poder atender mais e melhor e de forma humanizada o hospital. Então, nosso hospital, por exemplo, nós fazemos aqui o Hospital Misericórdia, os pacientes assim dizem, como é bom estar nesse hospital, eu sinto amor, eu sinto carinho, eu sinto cuidado. Então, se procura dar, junto com a terapia, a parte médica, né? Então também essa parte do carinho, da afetividade e também da fé, é um grande aliado na terapia e na cura. Assim, cada cidade, cada hospital tem sua realidade, né? E às vezes tem hospitais que são abertos e acolhem um projeto,
né? Outros então têm alguma resistência. Então você começa de repente por um setor, né? Conversa sempre estão lá com o pessoal da humanização ou o terceiro setor, né? A parte da enfermagem, psicóloga, assistente social, alguém que é responsável, ou mesmo diretor, e oferece serviço de repente lá um setor, né? Um horário, e aí as pessoas adquirem confiança e aos poucos então, né, isso vai crescendo. Por exemplo, em Santa Rosa, que fiquei 11 anos, demorou 8 anos até conseguir a confiança, né, dos hospitais e tudo, para conseguir implantar lá a capelania. Lá, então, ela chamava-se Capelania Santa Rosa, né, nos hospitais e na UPA. Então, esse é um processo, começa com um pouquinho e vai indo, e mostra o trabalho, vocês vão perceber que hoje alguns hospitais têm preocupação com aquelas igrejas que são proselitistas, que querem curar, querem tirar demônios, não sei o que mais, e atrapalha o trabalho de capelania. Mas, então, assim, né, com esse amor, com carinho, apresentar um projeto, começa com um setor, às vezes na oncologia, né, então, mesmo na enfermaria, enfim, ali você vai aparecendo na brecha e devagarinho você vai abrindo espaço, né, conquistando confiança e assim também alcançando os seus objetivos de levar o amor de Jesus através dessa oportunidade. É muito bacana nós sempre aproveitarmos as oportunidades dentro e fora da congregação, da semeadura. Né? Qualquer sementinha que você lançar com palavras e gestos de amor, nós podemos não ver aqui a colheita, mas no céu nós a veremos. Então, realmente, a gente nunca desistir, porque Jesus não desiste de nós. Né? Tem um programa missionário, né? Jesus não desiste de você. Então, porque Deus não desiste de nós, nunca desistir dessa missão interna e externa de levar o amor de Jesus em palavras e ações que façam a diferença e transformam vidas. O Revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E a mensagem de hoje é com a Tânia Koperek, a co-apresentadora do programa Entre Elas e Deus, falando aí sobre o poder de Deus e os seus propósitos para a nossa vida. E diz assim, ó, Deus tudo pode. Quando eu li esse título, Deus tudo pode, eu pensei, é por aí mesmo, é isso mesmo. Ele pode mesmo, tudo. Pode. Porque para Deus nada é impossível, é o que nós lemos e vemos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Esta frase, com certeza, já ouvimos várias vezes. Em muitas ocasiões, também nós já usamos ao tentar consolar alguém que está numa situação difícil, de desespero, desilusão. Jó, após passar pelo sofrimento de perder tudo o que tinha, reconheceu o poder de Deus na sua vida. Em meio à dor, ao perder tudo que ele tinha, se revoltou contra Deus, pondo em dúvida a sua sabedoria. Depois, arrependido, sente vergonha do que fez e disse. E então, ele confessa, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó, capítulo 42, versículo 2. Apesar de o ser humano achar que faz o que bem entende da sua vida, é Deus quem está no comando de tudo. E Ele pode fazer qualquer coisa. Muitas vezes planejamos várias coisas e nos esquecemos de submeter esses planos à vontade de Deus. Ou então, o desespero toma conta de nós e achamos que está tudo perdido. Lembremos da história de Jó. Reconheçamos o poder de Deus em nossa vida e nos deixemos guiar por Ele. Como é bom estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que consolador é, em meio a tantos problemas e dificuldades na família, como na saúde, no trabalho, ter a certeza de que, se pedirmos em oração, com fé e esperança, Deus fará o que é melhor, no tempo certo e oportuno. Ele que nos amou mais do que tudo, enviando Jesus para nos dar a vida eterna, quer sempre o melhor para seus filhos e suas filhas. Entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus, reconhecendo que tudo que somos e que nós temos vem dele. Oremos. Bondoso e amado Deus, perdoa as muitas vezes em que esqueço que és tu quem diriges a minha vida, que para ti nada é impossível. Fortalece a minha fé e que eu seja uma testemunha do teu amor e poder. Obrigada pelo amor que tens por mim. Fica sempre comigo e livra-me de todo mal. Em nome do Salvador Jesus.
Amém. O programa Entre Elas e Deus é apresentado por Tânia Koperek, Silmari Carvalho e Aline Coller e vai ao ar toda terça-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. E eu fico por aqui. Aguardo você no próximo sábado, 12h30, aqui na Ubra TV. Desejo a todos um abençoado final de semana e até lá. Tchau, tchau.